Olá! O Inspeção Nacional de hoje traz para debate a proposta que cria um sistema de contra-terrorismo, o que parece ser uma preocupação de fato importante, mesmo não sendo o Brasil alvo principal de terroristas. Mas a proposta não se restringe àquilo que tradicionalmente identificamos como ato terrorista. E é exatamente isso o que preocupa alguns setores. Eu recebo hoje o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, Camila Marques, coordenadora do Centro de Referência Legal em Liberdade de Expressão e Acesso à Informação da Artigo 19. O delegado federal, especialista em contra-terrorismo, Alfredo Carrijo. E o deputado Nelson Pellegrino, que está a caminho, ele está aqui no plenário, chega já já, do PT da Bahia. Você, como sempre, é nosso convidado. Participe pelo Twitter, o bate-papo aberto no YouTube ou ainda pelo WhatsApp 61 99620 2573. Senhoras, senhores, muitíssimo grata por ter aceitado o nosso convite para esse debate. E eu começo aqui, vou pedir para passar um trecho do projeto de lei do deputado Vitor Hugo. É o projeto de lei 1595 de 2019. Eu trago aqui um trecho para o nosso debate. O projeto pretende criar um sistema de contra-terrorismo para prevenir e reprimir ato que seja perigoso para a vida humana ou potencialmente destrutivo em relação a alguma infraestrutura crítica, serviço público essencial ou recurso-chave. E um outro ponto, aparente ter a intenção de intimidar ou coagir a população civil ou de afetar a definição de políticas públicas por meio de intimidação, coerção, destruição em massa, assassinatos, sequestros ou qualquer outra forma de violência. Eu destaquei aqui algumas expressões que me parecem expressões-chave, porque eles dão espaço para uma ampla interpretação. E aí eu quero destacar que ao longo do programa nós vamos exibir um conjunto de imagens de manifestações que aconteceram sobretudo aqui em Brasília, manifestações democráticas, já dá para ver algumas coisas. Manifestações, algumas aconteceram de forma pacífica e outras fugiram do controle e houve agressão, seja por parte dos manifestantes, seja por parte das forças de segurança encarregadas de garantir a segurança dos manifestantes e de todos que estavam ao redor. Então eu começo o nosso debate ouvindo o deputado Vitor Hugo, PSL de Goiás, que é autor do projeto. Deputado, quando eu mostrei aquelas expressões, eu quero trazer para a nossa conversa exatamente isso. Aqueles termos que foram destacados, se a gente puder colocar a arte aqui de novo, eles não dão um espaço muito amplo de interpretação. A gente consegue ver a arte de novo? A gente falou sobre potencialmente destrutivo, aparente ter a intenção, qualquer outra forma de violência. Isso não é muito amplo, deputado? Bom, primeiro, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de discutir esse projeto de lei que vamos dizer assim, acho que hoje é o meu principal carro-chefe do meu mandato, em vista da sensibilidade e do grau, né, que seria, o grau do problema, o grau de violência que seria, da sensibilidade que seria um ataque terrorista no nosso território. Bom, essa construção do que seja o ato que o nosso projeto de lei visa prevenir e reprimir, foi feita a partir do estudo de vários conceitos do crime de terrorismo no mundo. Então nós estudamos a definição do que a ONU pretendeu um dia definir, do que os Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e vários outros países, inclusive tem vários estudos nesse sentido, mapeando tem um estudo bem interessante que mapeia as expressões mesmo que existem em cada definição. Por exemplo, o caráter de intimidação, o caráter político, a motivação política, a questão da intimidação das pessoas, o uso da violência. Às vezes há um ato onde o alvo imediato não é efetivamente as pessoas que querem ser psicologicamente atendidas, ou seja, quem morre no ato, na verdade não é o alvo principal, e sim toda a população com a intimidação. E essa parte aqui específica, ela diz respeito ao foco do problema que o projeto de lei intenciona resolver, que é a prevenção da morte das pessoas. Então, a gente não muda aqui o conceito do crime de terrorismo, que já está definido na Lei 13.260, de 2016. Então, a gente não está ampliando o conceito do crime de terrorismo, mas nós estamos ampliando a capacidade do Estado de prevenir que as pessoas morram. Então, quando
Primeiro, é importante dizer que tem a palavra aqui, a letra E, que conjuga, que esse ato que nós queremos prevenir ou reprimir a ocorrência, só vai ser enquadrado nessa lei aqui, e isso não é o crime em si, quando as duas situações ocorrerem, a letra A e a letra B. Ou seja, tem que ser algo perigoso para a vida humana, ninguém tem dúvida de algo que seja perigoso para a vida humana, é algo que tem que ser reprimido ou prevenido. Potencialmente destrutivo em relação a alguma infraestrutura crítica, serviço público essencial e recurso-chave, e o projeto de lei define o que é cada um desses conceitos, para não ter dúvida, e depois, né, coloca aí o E, ou seja, tem que ser as duas situações, e isso de alguma maneira restringe, não é um ou, né, isso restringe o âmbito da aplicação, fala que aparente ter a intenção de intimidar, porque se a gente for ver, eu não tenho o dado correto aqui agora de cabeça, mas um percentual muito grande das definições do que seria o terrorismo no mundo traz essa componente de intimidação. Então, que tem a intenção aparente de intimidar, coagir a população civil, ou seja, né, retirar a capacidade da população civil de viver o seu dia a dia, ou de afetar a definição de políticas públicas, que é uma outra vertente também do terrorismo, que é impedir a capacidade estatal de também tomar decisões. Impedir o STF de decidir, impedir a Câmara ou o Senado de aprovar projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição, ou impedir o presidente de adotar suas medidas. Então, a associação desses dois conceitos, na nossa visão, permite que o Estado, de acordo com o que esse projeto de lei prevê, adote medidas progressivas. Ninguém está dizendo que vai se enquadrar um manifestante, por exemplo, não por esse projeto de lei. E é algo que a gente pode retomar a discussão em outro momento. Mas não por esse projeto de lei. A gente não vai enquadrar alguém que está numa manifestação e que vai destruir, não sei, um vidro de um prédio público, por exemplo, como um terrorista. Isso não tem previsão na lei que trata do crime de terrorismo. Mas isso não impede que nós utilizemos dessa lei para impedir que esse ato aconteça. Camila Marques, da ONG Artigo 19. Eu queria ouvi-la em relação ao que eu coloquei, essa amplitude. E recentemente, agregando mais um fator, a Procuradora Federal do Direito Cidadão, Débora Duprá, ela esteve aqui na casa e segundo ela, o direito internacional não tem um conceito fechado em relação ao que seja terrorismo, né? Então, eu queria ouvi-la em relação a essa falta de conceito, né, uma preocupação que o deputado Vitor Hugo tem em relação a isso e a amplitude daqui do projeto. Bom, primeiro, Maristela, gostaria de agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade desse debate. É uma proposta legislativa absolutamente complexa, então espaços em que a gente possa debater, dialogar, conversar são absolutamente importantes quando a gente está falando de uma matéria tão robusta que é essa matéria de combate ao terrorismo. Bom, de fato, o que a gente pode dizer é que a comunidade internacional tem debatido muito sobre o que são ações de terrorismo, o que são ações de contra-terrorismo, e não existe uma definição, um conceito único e uniforme. O que existem são algumas diretrizes, como, por exemplo, as legislações de terrorismo, elas precisam ser absolutamente precisas, absolutamente taxativas, porque a gente está falando de bens e proteção de bens essenciais, proteções a uma dinâmica essencial da vida em sociedade. E aí está talvez uma das principais questões, e com todo respeito, deputado, que me parece que a gente precisa discutir nessa proposta apresentada, que já existe uma discussão sobre a vagueza, a amplitude da lei 13.260, que foi aprovada em 2016 e que tipifica o terrorismo no Brasil. Essa proposta, ao criar uma política nacional de contra-terrorismo, um sistema nacional de contra-terrorismo, aprofunda essa vagueza e essa amplitude da lei. Porque a gente está dizendo aqui de possibilidades, de mecanismos, de procedimentos, do estabelecimento de táticas e técnicas que por si só flexibilizam direitos e garantias individuais. A gente está falando da possibilidade de monitoramento, de infiltração, de acesso a conversas privadas, a dados, ou seja, a gente está falando de flexibilização de garantias para a proteção de um bem e prevenção de ações absolutamente complexas que são o terrorismo. Mas para isso precisa de autorização judicial.
Mas a lei flexibiliza alguns pontos dessa necessidade de uma avaliação judicial. E mais, esse ponto que você traz, Maristela, é muito importante porque a proposta de lei, para além de aplicar todas essas possibilidades de flexibilização aos crimes de terrorismo, traz também que esses procedimentos, técnicas e táticas, também sejam aplicados para qualquer outras ações que coloquem em risco a vida humana, como você trouxe, ou até mesmo que atentem à sociedade civil e mais, que tragam ali, até usando as palavras da lei, que afetem a definição de políticas públicas. E ora, afetar a definição de políticas públicas, deputado, é o cerne da nossa democracia, né? Movimentos sociais, a sociedade civil organizada, absolutamente vai às ruas, se associam, né? Reivindicam direitos, justamente para que consigam definir outras diretrizes para políticas públicas sociais importantíssimas na nossa democracia. Então, me parece que um ponto que a gente precisa avançar aí é para que a lei de terrorismo seja absolutamente clara, evidente, traga diretrizes absolutamente taxativas de como essas ações contra terroristas podem ser definidas e utilizadas. Delegado Alfredo Carrijo, eu gostaria de ouvi-lo em relação a esse ponto. Eu quero já trazer uma observação de Isabela Branco, que participa via YouTube. Ela diz o seguinte: acredito que abre muito espaço para interpretação e o uso pode ser bastante perigoso. E ela pergunta, qualquer manifestação não acaba por restringir a vida cotidiana, de algum modo? Então, eu gostaria de ouvi-lo em relação ao que a Isabela falou e em relação ao que eu coloquei da proposta. Primeiramente, boa noite. Muito feliz de estar presente aqui, poder debater esse tema. Colega deputado Vitor Hugo, colega também da Artigo 19. Primeiramente, Marcela, eu gostaria de começar esse debate abordando alguns temas históricos, né? A nossa lei de enfrentamento, a nossa lei que define os atos de terrorismo aqui no Brasil, a Lei 13.206 em 2016, ela já veio assim com muito atraso, né? E na verdade ela só ocorreu porque o Brasil estava na iminência de sofrer sanções econômicas por órgãos como o GAF e além da Copa do Mundo. Então assim, ela foi tocado assim a toque de caixa, mas ela saiu. Hoje nós temos uma lei que, né, ela define pela legislação brasileira o que é terrorismo, mas ainda ela pecou no sentido de que ela não garantiu ferramentas para que o Brasil consiga efetivar um combate ao terrorismo em termos de prevenção e outras medidas. Hoje nós não temos isso, né? O terrorismo ele é um fenômeno muito antigo, né? Assim, não vou dizer que ele se popularizou, mas depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, a própria ONU e diversos organismos internacionais, elas incentivaram os países a adotarem medidas legislativas. E elas sempre são polêmicas, tá? Elas são polêmicas em qualquer lugar do mundo. Mas o que eu garanto para você é que as maiores democracias do mundo possuem políticas de contra-terrorismo. Isso não é normal, isso não é tabu. A liberdade de expressão, ela é cláusula pétrea nossa, ela deve ser mantida, mas por causa do debate ou por causa de argumentos ideológicos, ele não pode deixar de debater e o mais importante, o país não pode deixar de ter uma política e as ferramentas necessárias para combater esse mal. Na realidade, deixar de debater é impossível, né? O parlamento é exatamente para isso, né? Eu quero aproveitar, antes de ir para a próxima arte, esclarecer que o delegado Alfredo Carrijo é delegado federal, mas ele está aqui no nosso programa participando não como representante da Polícia Federal, mas sim como um especialista em contra-terrorismo. Nesse momento, inclusive, ele está afastado formalmente da Polícia Federal e ele atua como subsecretário de Ensino e Valorização Policial da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, do Governo do Distrito Federal. E eu vou pedir para colocar no ar o outro trecho do projeto, para a gente fazer mais uma rodada de discussão. Esse trecho diz o seguinte, que as ações contra-terroristas são aquelas voltadas a prevenir e a reprimir a execução do ato terrorista no território nacional, bem como aquelas destinadas ao enfrentamento... acho que houve um probleminha. Ao enfrentamento de grupos que atuem contra os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil,
por meio de realização de atos terroristas. E aqui eu trago mais um trecho que também me parece muito amplo, quando a gente fala os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que é algo bastante amplo, que está no primeiro, logo na abertura, né, da nossa Constituição. E aí eu começo então agora essa segunda rodada com a Camila. Camila, quando a gente fala algo que atue contra os princípios fundamentais da República Federativa, isso é muito amplo da mesma forma? Qual é a sua avaliação? Sim, certamente, né? Me parece que a gente precisa aprofundar um pouco essa discussão em termos de definições mais concretas e que aterrizem quais são os problemas do que a gente está falando, né? O delegado trouxe há pouco a necessidade da gente se alinhar ali às tendências internacionais e pensar na criação de sistemas contra-terroristas e contra-terrorismo. Mas eu até faço uma provocação que é, bom, o Estado brasileiro vem, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, desenvolvendo uma série de mecanismos, instrumentos que garantem a atuação do Estado contra ações terroristas, né? Então, a gente tem cada vez mais normativas que tentam dar conta disso, né? A gente teve a força-tarefa de inteligência, a gente teve a aprovação do SUSP, a gente tem o Comando de Defesa Cibernético, enfim, a gente tem uma série de estruturas que já visam dar conta do combate à repressão, à prevenção do terrorismo. E aí a minha pergunta para o deputado e também para o delegado é, bom, essa legislação, esses mecanismos que já existem, eles já não dão conta, eles já não servem para que a gente possa, de fato, combater ações terroristas que, de fato, ainda a gente nem sabe se é um problema real no Brasil, né? Porque muito se fala, por exemplo, Maristela, que a gente está numa situação de ameaça iminente, que estamos prestes aí a ser alvos de ataques e ameaças terroristas de grupos internacionais. Fala-se muito na Tríplice Fronteira, né? Tríplice Fronteira. Mas a minha questão, olhando talvez um pouco a vagueza, né, do texto, mas que a gente tem a oportunidade de aprofundar aqui agora é, de fato, nós estamos na iminência dessas ameaças terroristas, nós temos dados que aterrizem esse problema aqui, como que a gente consegue, a partir dessa discussão, tornar talvez esse texto mais concreto e mais real à nossa situação? Se você permite, Marcelo, por favor, experiência própria, né? A Polícia Federal, ela sempre combateu o terrorismo, certo? Antes da nossa lei, a 13.260, a gente sempre trabalhava com crimes conexos, né? O terrorista, ele não simplesmente comete o ato de terrorismo em si. Até ele chegar nesse momento, ele está cometendo uma série de crimes, né? E a gente sempre trabalhou com isso. Na verdade, a gente estava dando um jeitinho, né? Então, o argumento era justamente esse. Se a gente adotasse esse argumento, a gente não teria 13.260, porque eles iam falar justamente isso. Olha, já existem crimes. Homicídio é um crime. Porte de arma, explosivo é crime. Falsificação de documento público é crime. Então, você não precisa de uma lei. Eu acho que o caminho não é esse. Em termos de eminência ou não de ataque, o terrorista, ele procura janelas de oportunidade e ocorreu recentemente no Brasil, nós tivemos os grandes eventos. Aquilo ali, eles não estão preocupados em questão, o Brasil é um país pacífico, o Brasil ele não se envolve, não. Você está tendo um evento no país que vai chamar a atenção. O terrorismo é um ato midiático. Midiático, então você tem janela de oportunidade, o Brasil ele pode servir como palco, existe um alinhamento, e isso é um alinhamento de governo, quer dizer, assume um novo governo, a política externa do país muda, né? Então você tem alinhamentos que vão ocorrer, isso aí não cabe a nós, isso aí é o governo do momento que está ali tomando conta disso. E isso chama a atenção, entendeu? A gente teve os casos famosos na América Latina, os atentados que ocorreram na Argentina. A Argentina em si, ela não seria um alvo de terrorismo, mas ali o ataque terrorista foi visando o quê? Foi contra alvos de Israel, judeus, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu não vejo, a minha opinião é de que, apesar de nós não termos uma iminência de um ataque, a gente não pode tirar do Estado a capacidade de ter ferramentas para enfrentar o tema. A gente está tentando enfrentar isso de uma forma preventiva. Não é esperar uma tragédia ocorrer para falar assim, nossa, realmente nós precisamos disso. Então, o grande mérito do projeto de lei que eu vejo é você trazer ao debate isso aí, e o Brasil ele está tentando se antecipar, né? Pode ser que ocorra,
né? E tomara que nunca ocorra, mas se um dia ocorrer, a gente ter as ferramentas para tentar pelo menos prevenir isso aí, ou se ocorrer, reprimir de uma forma adequada. Deputado Vitor Hugo, eu tenho aqui alguns comentários que eu vou agregar à pergunta formulada pela Camila. O Leonardo Santana, ele inclusive elogia o tema, obrigada Leonardo pelo seu elogio, ele diz o seguinte, ele pede para citar um exemplo claro de terrorismo no Brasil, né? O Felipe Félix também gostou muito do tema, que bom, né? Ele diz, o Brasil precisa se precaver antes que o terrorismo se torne presente e atuante, que foi exatamente o que o delegado falou, né? E aí o Rodrigo Dornelles, ele vai na mesma linha do que eu coloquei na abertura do programa, ele pergunta se as definições não são amplas demais. Mas a Camila perguntava se... Pode formular de novo, Camila, a sua pergunta para o deputado? Sim. Como que a gente consegue aterrissar esse problema do terrorismo no Brasil? A gente já tem uma série de legislações como SUSP, Força Tarefa de Inteligência, espaços que lidam com isso dentro do Estado. Esses espaços, mecanismos normativos não são suficientes para lidar com esse problema e aí reiterando a pergunta acho que do Leonardo, né? Qual é o problema concreto de terrorismo no Brasil? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte, quando teve o ataque às Torres Gêmeas em 2001 nos Estados Unidos, os Estados Unidos foram capazes de, em 3 meses, rapidamente fazer o Patriot Act, que modificou completamente a legislação norte-americana. É um documento que a gente pode baixar em PDF na internet, aí, umas 100 páginas, alterando diversos aspectos, assim, tinham 10 eixos na área de inteligência, na área de controle de fronteiras, controle de fluxos financeiros. E a gente, naquela época, imaginava também que isso era algo muito distante da nossa realidade e o Brasil só conseguiu ter o crime de terrorismo tipificado em 2016, 15 anos depois. Agora, essa percepção de que a gente vive fora da esfera, né, as pessoas perguntam, pô, mas está discutindo contra o terrorismo no Brasil? Talvez o Carrijo foi integrante do COT, né, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal durante muito tempo. Eu fui o comandante do destacamento contra o terrorismo do Exército Brasileiro, fiquei no contra-terrorismo durante quase 10 anos. Isso parece uma ameaça mais próxima para a gente. Mas o Brasil tem também, agora com o nosso presidente, tido uma inserção mais altiva no plano internacional. Né? Nós estamos nos aproximando de Israel, dos Estados Unidos, da OTAN, da OCDE. E tudo isso, embora na nossa visão seja completamente acertado, pode fazer com que nós saiamos da condição mais... que a avaliação de todos esses grandes eventos que eu participei com o meu destacamento, a época era de que nós poderíamos ser palco, como a Argentina foi, a Embaixada de Israel foi atacada, ou a Embaixada do Peru em 96, 97, a Embaixada do Japão no Peru foi atacada. E nós passamos agora, com o Brasil tendo uma posição mais firme no plano exterior, a ter a possibilidade de sermos alvo especificamente. A Tríplice Fronteira tem uma série de problemas em termos de suspeitas de lavagem de dinheiro, fluxo financeiro para financiamento. E é lógico que a gente não pode abrir todos os conhecimentos que se tem, isso claro. É muito controlado pela ABIN, pela Polícia Federal, as inteligências das Forças Armadas, mas o Brasil, durante os grandes eventos, sofreu possibilidades claras e sérias, com fluxo de combatentes terroristas passando pelo nosso território e sendo acompanhados pela inteligência. Mas eu queria fazer, se você permitir, só porque houve críticas sem resposta. Por exemplo, quando nós falamos a definição fala de afetar definição de política pública, o projeto não se volta contra toda e qualquer ameaça à definição de política pública. Porque eu concordo com você, o questionamento, por exemplo, dentro do parlamento de uma política pública adotada pelo executivo é natural. E mesmo pela população fora se manifestando. O problema é quando isso se torna potencialmente contrário à vida humana, não é a vida cotidiana das pessoas. É alguém se manifestar, por exemplo, queimando o ônibus com pessoas dentro. Alguém em sã consciência, eu tenho certeza que ninguém aqui nessa mesa vai achar que isso é normal. E a possibilidade, se isso vai ser enquadrado como crime de terrorismo ou não, isso é uma questão da persecução penal, Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário. Agora, a preocupação desse projeto de lei é impedir que pessoas sejam queimadas vivas dentro de um ônibus. Se isso é terrorismo ou não, uma definição posterior. E eu queria também, só para encerrar, eu sei que não é grande expediente, não. mas eu queria só... porque foram feitas várias críticas, e eu queria só rebater as críticas sobre a questão, por exemplo, da flexibilização em relação aos direitos fundamentais. Então, o projeto de lei não flexibiliza nada. O artigo 11 e 12 trata especificamente de como as demandas das forças contra-terroristas
chegarão ao judiciário para que ele, sim, dentro do que a Constituição prevê para reserva de jurisdição, tome as medidas, ou permita que se adote as medidas, e mais a gente ainda restringe ainda mais, inclusive é algo que eu venho discutindo com o Carrijo, que se contrapõe a isso. As forças contra-terroristas só vão atuar nas medidas mais graves, de acordo com o projeto de lei como está agora, se houver a decretação da intervenção federal do estado de sítio, estado de defesa, porque essas já são situações excepcionais previstas na Constituição que restringem alguns direitos, inclusive em função da preservação, de novo, da vida. Então, a maior preocupação desse projeto de lei é que a gente consiga prevenir que pessoas morram. E no caso da ocorrência do ato terrorista, que a gente impeça que os efeitos do ato terrorista atinjam ainda mais pessoas. Eu vou precisar fazer um breve intervalo, porque nesse momento está acontecendo uma votação nominal no plenário da Câmara, que fica exatamente aqui em cima. Eu vou precisar liberar o deputado Vitor Hugo, que vai ali em cima votar rapidinho e voltar para o nosso debate. A Expressão Nacional está de volta, o deputado Vitor Hugo votou e voltou para a gente continuar o nosso debate. E eu retorno com o delegado Alfredo Carrijo. Delegado, a gente falava sobre a questão de o que é praticamente um ato terrorista ou não. No início desse ano, o Ceará sofreu uma série de atentados, foram 300 atentados, né, praticados por facções criminosas. Foram mais de 50 municípios afetados. E esses atentados, eles envolveram bombas, eles destruíram torres de energia, né, meios de transporte. E à época, o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, ele defendeu que atos dessa natureza sejam sim enquadrados como ato de terrorismo. Qual é a sua avaliação sobre isso? Esse é um tema muito polêmico e isso já ocorreu em São Paulo também, quando, se não me engano, em 2006, o PCC ele cometeu uma série de crimes contra a vida de policiais, colocou fogo em ônibus e tem que ter muito cuidado, tá? Em distinguir o que é terrorismo e o que são atos de terrorismo, certo? É importante a gente ter esse cuidado em diferenciar, né? E a gente percebe justamente isso. Quando acontece esse tipo de situação, como ocorreu em São Paulo, como ocorreu agora no Ceará, né? As autoridades políticas, elas têm essa gana de ir a público e pedir, e isso vai até em relação à preocupação que a gente está externando aqui, né? O governador foi lá e falou, não, isso aqui tinha que ser enquadrado como ato de terrorismo. A pergunta é, foi enquadrado? Não foi. Então, eu acho que os operadores do direito, e a gente não está falando de um delegado somente, de um promotor, de um juiz, né? As leis estão aí, a nossa lei 13.260, ela pode não ser perfeita, mas é a lei do nosso país. Então, eu acho que a minha principal mensagem é o seguinte, é ter muito cuidado com isso, tá? E isso vai também em relação a manifestações sociais ou o que for, tá? São atos de terrorismo, na minha opinião pessoal, aquilo ali foi para intimidar o povo, para intimidar o governo, tá? Mas você usar uma lei como nossa é como às vezes você está querendo usar uma bazuca para matar uma mosca, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa é a minha opinião pessoal e eu acredito que a gente tem que avaliar muito bem quando falar disso. Deputado Nelson Pellegrino, PT da Bahia, a gente conversava um pouco antes do senhor chegar sobre a amplitude, né, de alguns termos empregados nesse projeto, e aí eu quero trazer já um ponto prático para o senhor analisar à luz dessa amplitude do projeto. Em 2013, junho de 2013, houve aquele conjunto de grandes manifestações no Brasil que começaram em função do aumento da passagem de ônibus, né, e que levaram à discussão de partidos políticos que não representam, enfim, né. O senhor acha que essa lei, da forma como ela está proposta, esse projeto de lei, da forma como está proposto, esse tipo de movimento poderia ser combatido, poderia ser enquadrado também nessa lei? Olha, primeiro, pedir desculpa, né? Estava no plenário, cumprimentar o deputado Vitor Hugo, parabenizar ele pela iniciativa, doutor Alfredo, doutora Camila, todos que estão nos ouvindo. Eu acho que é muito importante esse debate. Eu estava comentando aqui, antes da gente retomar o debate, que há um certo consenso internacionalmente sobre a caracterização do que é o ato terrorista, certo? Mas há uma divergência muito grande na jurisprudência, na doutrina internacional em relação à caracterização do terrorismo. E essa é a fronteira que o doutor Alfredo falou e que talvez seja a fronteira aí.
Eu diria que aí é uma definição um pouco, uma reflexão que eu faço, que o terrorismo é digamos assim, uma recusa, uma renúncia a fazer a disputa política pelos meios democráticos. Eu acho que é um pouco isso, ou seja, a democracia estabelece os mecanismos de você fazer a disputa política. E o terrorismo é aquele que ele abdica desses métodos e parte para métodos extremos para uma causa. Está associado a uma causa, né, ou religiosa, ou política. E essa forma de agir, uma forma que rompe com o jogo da democracia, com as regras da democracia, e além de fazer essa ruptura, é uma forma que atinge indistintamente o alvo que você está pretendendo e até alvos civis. E até alvos civis são utilizados, inclusive, para criar a comoção pública, para começar a chamar a atenção pública. A gente comentava que o terrorismo muitas vezes é um ato midiático. É né? isso. Faz parte disso. Inclusive, as organizações terroristas fundamentalistas, né, elas classificam o êxito do ato pela repercussão que ela tem na mídia. Isso está nos manuais dele, entendeu? Então é preciso a gente ter muita clareza, né, do que é o fenômeno do terrorismo, embora haja dificuldade de caracterização. Então é muito melhor a gente ir pela caracterização do ato terrorista. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu queria dizer que eu tenho uma preocupação muito concreta, que é um fenômeno dos últimos 40 anos, que é o chamado lawfare. O que é lawfare? É a utilização do judiciário como instrumento de perseguição política. Isso tem que tomar muito cuidado. E na América Latina, esse processo começou com o combate ao narcotráfico, depois com o combate ao terrorismo e agora com o combate à corrupção. Embora as três modalidades tenham que ser combatidas, tanto o narcotráfico, como o terrorismo, como também a corrupção. Mas é preciso tomar muito cuidado para que esses instrumentos postos, instrumentos internacionais, inclusive de cooperação, não sejam utilizados para fazer a perseguição política. Por isso é que nós temos que ter extrema preocupação, muita preocupação. E aí, nesse sentido, de forma muito leal, elogio aqui o projeto do deputado Major Vitor Hugo, mas, por exemplo, esse parágrafo 2º do artigo 1º é um texto, né, é um tipo penal em aberto, totalmente em aberto. O que é que ele diz aqui? Esta lei será aplicada também para prevenir e reprimir a execução de atos, embora não tipificado como crime de terrorismo. Aparente ter a intenção de intimidar ou coagir a população civil ou afetar a definição de políticas públicas por meio de intimidação. Então, é um tipo penal em aberto. Aqui, eu estava até um pouco brincando. Até a Mancha Verde ou a torcida do Flamengo pode ser enquadrado num negócio como esse. E aí o brinquedo, Bahia não? Não, a torcida do Bahia respeita a torcida do Flamengo, eu quero fazer uma brincadeira. Eu sou baiano também. Pois é, mas eu estou baiano. Então, eu vou discordar do argumento, mas só do Bahia. Eu acho assim, precisa tomar cuidado, porque o doutor Alfredo falou sobre o problema da hermenêutica. A hermenêutica é um problema contemporâneo dos nossos tempos. O que é hermenêutica? É a interpretação da lei. É como você interpreta uma lei. Então, o texto legal, ele é fundamental no processo de interpretação. Mas se você tem um texto em aberto como esse, a depender de quem interprete, pode ser, né, que situações que não são atos terroristas, que até movimentos sociais, possam ser enquadrados como tal. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. E aí, beber na boa fonte, que é a fonte internacional, que caracteriza o ato terrorista, mas não há ainda um consenso no plano internacional em relação à caracterização do terrorismo. Então, vamos ficar, né, numa coisa mais restritiva, dando ao Estado os instrumentos para fazer a prevenção, como quer aqui o deputado Vitor Hugo, para ter as ações de prevenção e as ações de repressão na forma da lei. Então eu realmente manifesto algumas preocupações. Como aqui, estava conversando um pouco no intervalo, as três excludentes hoje, que são as excludentes de ilicitude, que estão no nosso Código Penal, que há uma ampliação dessas excludentes também, que, né, nós temos que, eu quero manifestar algumas preocupações nesse sentido. E também um tipo penal aqui criado muito em aberto, que é quando um policial civil ou militar, ele deixa de cumprir um ordem superior em relação a essa questão, né? E uma coisa assim que não fica muito caracterizada. O que é isso? Eu acho que expõe muito
tanto policial ou civil. Quer dizer, qualquer coisa, qualquer ordem pode ser considerada como uma coisa ilegal. Então eu manifesto essa preocupação também, só por falar de algumas questões, mas eu acho que o texto, volta a dizer, é uma contribuição importante, nós temos que nos debruçar sobre ela. Ela, por exemplo, propõe uma coisa que eu, quando fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, foi na minha gestão que nós regulamentamos a Comissão Mista do Congresso de Controle Externo da Atividade de Inteligência. Ela foi regulamentada na minha gestão. Já existia na prática, mas ela foi regulamentada. Que tem uma composição até parecida com essa que propõe aqui o Major Vitor Hugo, mas nós ampliamos essa composição. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essa composição. E aí, deputado Vitor Hugo, eu vou trazer para o senhor aqui mais uma preocupação concreta aqui de um telespectador. É o André Luiz, de São Miguel dos Campos, Alagoas. O André sempre participa do nosso programa. Obrigada, André, por sua presença constante. Ele diz o seguinte: na minha opinião, para combater o terrorismo é preciso agir primeiro contra os crimes cibernéticos, que atue de modo influenciador para tais ações contra a lei e a ordem. Sobre esse bom tema, isso se enquadra? Sim, Crimes cibernéticos? A preocupação dele é completamente coerente. Uma das formas de terrorismo também, a gente pode falar que existe o cyberterrorismo, vamos dizer assim, que é aquele que, a partir de ações de hackers espalhadas pelo mundo, pode acabar com toda uma infraestrutura crítica ou um serviço público essencial. Vamos supor que alguém em outro país invada os nossos sistemas de saúde, por exemplo, e tire tudo do ar. E, por exemplo, tira tudo do ar, rede elétrica. Embaralhe todos os exames. Imagina, isso aí é uma coisa que pode ser feita remotamente e as pessoas vão começar a receber... Perdão, na Venezuela agora, toda a estrutura do setor elétrico foi vítima de um cyber-ataque que vários apagões no país. Ele tem toda a razão, mas eu queria fazer uma observação em relação ao que o deputado Pellegrino falou, em relação ao tipo penal aberto, né? A gente teve uma grande preocupação na redação e eu quero reafirmar que estou completamente aberto para conversar. Já conversei com o deputado que foi presidente do PT, que foi presidente da Câmara, o Arlindo Quinaglia, para que a gente sente em algum momento e consiga alinhar as preocupações para que o projeto de lei seja algo realmente suprapartidário. Eu tenho certeza absoluta que ninguém nesse parlamento deseja que um ato terrorista aconteça, e eu posso falar aqui de coração muito puro e aberto que não tenho intenção nenhuma de que esse projeto seja algo, se volte contra as manifestações democráticas que podem ser utilizadas para pacificamente se insurgir contra uma política pública. Pacificamente, desde que isso não coloque em risco vidas humanas. Essa é a nossa preocupação. Agora, quando eu falo assim, tipo penal aberto, o parágrafo 2º aqui do artigo 1º não visa criar um tipo penal. Não tem nenhuma pena atribuída. A gente não está nem expandindo a definição do crime de terrorismo prevista na Lei 13.260. A nossa preocupação imagina algo que não seja definido como terrorismo no Brasil hoje, mas que seja potencialmente destrutivo em relação a uma grande quantidade de vidas humanas. E que coloque o ETA aqui bem claro, para que seja ainda mais restritivo, e que coloque em risco a capacidade do Estado brasileiro de tomar decisões. É contra a ocorrência desse ato, e não é contra as pessoas, os grupos sociais, movimentos, que esse projeto aqui se insurge, com a ideia de impedir. Sobre o tipo penal também, aí sim, o tipo penal efetivamente criado por esse projeto de lei, no artigo 24, que fala sobre a recusa do cumprimento de ordem, também é no caso muito específico, quando o tipo penal fala recusar o integrante militar ou civil de unidade estratégica contra o terrorista. Então, a unidade estratégica contra o terrorista só vai existir, de acordo com o projeto de lei, quando houver o acionamento de intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa, e o presidente da República ativar essa unidade estratégica contra o terrorista. Então, imagina, o Congresso já controlou todos os pressupostos para ativação de uma intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. O Congresso está lá controlando. Essa medida foi efetivada. O presidente ativou uma unidade estratégica contra o terrorista. Bom, então a gente está num caso ou da iminência ou da existência de um ataque terrorista. E dentro dessa estrutura, e somente dentro dessa estrutura, uma ordem dada corretamente é descumprida. Então, isso é a quebra completa de tudo aquilo que a gente acredita que não pode acontecer, entendeu? Isso já não... Esse tipo penal já existe, por exemplo, para todas as estruturas militares. Então, hoje, se um subordinado militar descumpre a ordem de um superior
militar, na paz ou na guerra, ele vai ser punido por recusa a cumprir ordem, subordinação. Nesse caso aqui, a intenção é justamente prevenir que isso ocorra nessa estrutura, que misturará de maneira integrada civis e militares. Camila Marques, eu queria ouvi-la em relação especificamente à questão dos movimentos sociais, que eu sei que é uma preocupação da ONG Artigo 19, e queria colocar 2 pontos. Primeiro, qual é a sua preocupação em relação a que medida isso pode bloquear as legítimas manifestações sociais? E o outro ponto, como garantir a segurança dos manifestantes e até mesmo que não haja infiltrações entre os manifestantes para desvirtuar aquele movimento, para dar uma outra pegada, uma outra forma de atuação que justifique a adoção de determinadas práticas. Bom, acho que um primeiro ponto que a gente precisa discutir e ter em mente aqui é que, certamente, as propostas previstas aqui, as ações contra terroristas que esse projeto prevê, vão flexibilizar os direitos e liberdades individuais de toda a sociedade. Esse é um ponto. Mas, certamente, ter um impacto ainda maior na sociedade civil organizada e nos movimentos sociais. E por que eu digo isso? A gente não pode dissociar essa proposta de um contexto mais amplo de criminalização e de restrição da atuação da sociedade civil. Eu sei certamente, deputado, que essa não foi a sua intenção, mas o que a gente tem visto, né, no âmbito e na ótica do artigo 19 desde 2013, é que a partir das grandes mobilizações populares que aconteceram em junho daquele ano, a gente viu uma série de reações e respostas do Estado no sentido de silenciar vozes e restringir o espaço cívico, né, a atuação cidadã de movimentos que lutam por uma agenda política que acreditam e que defendem. Então, somente em 2013, a gente viu 30 projetos da Câmara e do Senado que visavam, de alguma forma, restringir a atuação desses movimentos. Atualmente, são 22 projetos que visam somente modificar a lei de terrorismo ou criar sistemas contra terrorismo. O que eu quero dizer com isso é que esse projeto está inserido numa atuação cada vez mais sofisticada e coordenada do Estado brasileiro que visa, de alguma forma, restringir e refrear atuações da sociedade civil brasileira. Eu até queria retomar um ponto. Semana passada, na Comissão de Relações Exteriores, terça-feira da semana passada, exatamente 7 dias atrás, houve uma audiência pública em que o deputado estava, o delegado também, e o comandante do Exército, que estava ali apoiando e defendendo esse projeto, ao listar as ameaças atuais ao Estado brasileiro, citou lobos solitários, grupos terroristas, atiradores, carros-bombas e manifestações violentas. Como podemos colocar manifestações sociais lado a lado de ações terroristas? Na ótica da artigo 19 de outras organizações da sociedade civil, me parece que sim, as previsões aqui nesse projeto que foram determinadas e estão sendo pensadas poderiam ser aplicadas a manifestações sociais, porque existe, infelizmente, essa leitura de que manifestações sociais são perigosas, são inimigos do Estado, são equiparadas a grupos terroristas. Esse, para mim, é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente precisa ampliar esse debate. É um projeto absolutamente complexo, como o deputado Nelson Pellegrino também trouxe. Eu já estudei esse texto muitas vezes, hoje me debrucei novamente e cada vez que eu leio, eu vejo um ponto complexo que eu ainda não tinha visto outro antes. Por exemplo, essa questão das excludentes de ilicitude. É absolutamente grave, a gente precisa, me parece que a gente precisa ter momentos específicos para discutir cada artigo dessa proposta, que é uma proposta muito robusta, né? Estamos à disposição. Sim. Então, o que eu queria dizer é, sei que não é a intenção do deputado, absolutamente sei, mas a gente não pode dissociar essa proposta do momento político que o Brasil vem passando. Um momento que a gente tem aí movimentos sociais cada vez mais estão retomando a rua e que não são apenas de um espectro progressista, né? Esse projeto de lei, as ações contra terroristas, poderiam, porventura, ser aplicadas até mesmo a movimentos mais localizados num espectro à direita, a movimentos conservadores, ultraconservadores, a depender aí do movimento e do momento político, na verdade. Então, me parece que a gente precisa olhar com muita atenção. Semana passada, nós, organizações da sociedade civil, juntamente com alguns deputados, estivemos com o Rodrigo Maia, presidente dessa casa, em que ele se comprometeu a não pautar projetos de criminalização.
Temos aí inúmeros projetos que visam modificar a lei de desacato, criar o crime de bloqueio de vias, flexibilizar o porte de armas em propriedades rurais. Me parece que esse comprometimento do presidente dessa casa foi absolutamente importante e a gente certamente conta com o apoio de outros parlamentares para que a gente possa aprofundar essa discussão e proteger o nosso espaço cívico. Eu vou pedir para colocar no ar aqui duas publicações feitas pelo artigo 19, que foram comentadas aqui pela Camila, que trazem essa coletânea de proposições, né, que estão em análise na Câmara e que eles vêm estudando. Então tem essa. Isso está disponível na página de vocês, Camila, qual o endereço? É www.artigo19.org. A outra é essa aqui. E também a proposta, o projeto de lei, além de estar disponível na página da Câmara, o PL 1595 de 2019, só entrar na página da Câmara, lá em cima, atividade legislativa, proposições legislativas. Se você tiver interesse em acompanhar, é só cadastrar tudo que acontecer aqui, você vai receber o e-mail avisando. E tem também essa publicação aqui, elaborada pelo deputado Vitor Hugo, que está na página dele. Seu endereço, deputada? É www.majorvitorugo.com.br, que tem o material também. E, delegado, eu queria ouvir em relação ao ponto. A proposta, ela diz que deverá ser aprovada pelo Congresso Nacional uma política nacional contra-terrorista. E que a fiscalização dessa política vai ser feita por um órgão de controle externo. E nesse órgão está previsto líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, presidentes das comissões de relações exteriores da Câmara e do Senado, presidentes das comissões de segurança também da Câmara e do Senado. A minha pergunta é, não caberia nesse conselho a participação de órgãos da sociedade civil, de órgãos de segurança, do próprio Ministério Público? Uma das funções do nosso poder legislativo é justamente esse poder de fiscalização, né? Então, atualmente na Câmara dos Deputados, no Senado, já existem comissões de fiscalização e esse é um ponto que eu também acho que é muito positivo, né? Quando se fala de uma política, e isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, as democracias, os Estados Unidos têm a Estratégia Nacional contra o Terrorismo, o Reino Unido tem o CONTEST, que é a estratégia deles, a Austrália. Então, o que acontece? Uma lei que define princípios vai fornecer ferramentas ao Poder Executivo, porque o Poder Executivo ele vai traçar uma estratégia baseada nos princípios que vão estar definidos em lei, caso, né, a gente consiga sensibilizar o Congresso a colocar esses princípios aqui de forma bem clara. Eu acho que a gente não pode delegar essa atribuição para outro poder que não seja o legislativo. Tá? Uma coisa é você ouvir, né? Então você chamar órgãos da sociedade civil para o debate, mas eu acho que essa comissão que está assim, prevista aqui no projeto de lei, ela tem que ser uma atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Deputado Nelson Pellegrini, qual a sua opinião em relação a isso? Eu concordo, doutor Alfredo. Eu acho que essa atividade envolve, em algum momento, até segredo de Estado. Exato. Né? Volto a dizer, nós temos uma comissão, até que é mais ampla a composição original era essa. Depois até nós ampliamos para que a minoria e a maioria indicassem membros além dos presidentes das comissões. Uma composição mais ampla, mas é a responsabilidade de um senador e um deputado que vai, né, poder partilhar de informações estratégicas. Nesse caso, a comissão é a comissão de inteligência, para poder fiscalizar a atividade de inteligência. E nesse caso aqui, né, é uma comissão de fiscalização das atividades. Agora, o projeto também tem medidas que asseguram a fiscalização por outros órgãos também. Né? E no caso de abuso, o projeto também tem, por exemplo, tem uma passagem aqui que fala sobre a questão da identificação, da possibilidade de você ter uma identificação sigilosa, ou até mudar identidade. Mas se houver um abuso, por exemplo, isso constitui também como crime, isso pode ser objeto, inclusive, né, de punição, de enquadramento por abuso, por desvio da finalidade. Então, acho que o projeto ele tem o âmbito da fiscalização, aí sim o Poder Legislativo que tem que fazer essa fiscalização, mas quando for matéria de ordem criminal, aí você tem o Ministério Público com, né, a persecução, que é o titular da ação penal, ele vai, ou quando tiver o inquérito, se for o caso de apurar, a polícia, mas eu acho que a fiscalização é essencial. Eu tenho uma tese, que não é só minha, todo poder que não é fiscalizado, ele acaba virando tirano. A gente tem que tomar muito cuidado.
O doutor Alfredo falou aí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é talvez o país que tem a maior tecnologia nessa área, né? E um país que tem uma longa tradição de respeito aos direitos civis, certo? E que foi capaz, depois do 11 de setembro, aprovar o Patriot Act. O que é o Patriot Act? É uma suspensão de direitos essenciais. Pode ser preso, sentar em flagrante, pode ficar incomunicável, não tem direito a habeas corpus. Ainda tem gente que defende que você pode usar algumas técnicas de investigação para obter prova, de interrogatório, que beiram a tortura. Então, a nação que mais, depois da Inglaterra talvez, a nação que mais pregou, prega os direitos civis. Então, esse é o cuidado que a doutora Camila colocou aqui, né? A gente precisa tomar cuidado, porque sob esse manto do combate ao terrorismo, sob o comando a gente não pode criar um Estado, né, que dê margem a esse tipo. A gente sabe que o terrorismo tem métodos e formas de atuação, que você tem que saber como combater, você tem que ter instrumento para isso, mas você tem que tomar cuidado, porque a literatura está repleta de situações em que você não tem um controle da sociedade, você não tem um controle de um poder sobre outro. Isso pode gerar uma tirania, né? Isso é muito complicado, né? Você veja hoje, o presidente do Chile declarou que estava em guerra, e o comandante do exército que não estava em guerra contra ninguém, certo? O presidente do Chile declarou que estava em guerra com a população civil que está protestando na rua. E o comandante do exército falou: eu não estou em guerra com ninguém, eu estou aqui para garantir a ordem. Mas você vê como é que são as coisas, precisa tomar cuidado. Quer dizer, a lucidez do comandante do exército, que foi maior do que o presidente da República. Então, por quê? Porque ele sabe das responsabilidades dele. Como presidente da República também deveria saber. Então, nós temos que ter regras muito claras, você saber quais são os limites do exercício do poder repressivo, para que esse poder repressivo não vire um poder tirano. Camila, você concorda também que essa fiscalização, esse grupo, seja composto basicamente por parlamentares? E que não haja participação da sociedade civil nem do Ministério Público? Não, me parece que a gente precisa pensar num formato que comporte que outros atores com diferentes expertises possam ter algum nível de participação e de diálogo nessa fiscalização. É isso, a gente está falando de uma proposta absolutamente complexa que me parece que precisa ter um grupo também que responda e que tenha diferentes repertórios para efetivar essa fiscalização. Agora, só pegando um gancho aqui no último ponto que o deputado trouxe, me parece que de fato, outros países vêm evidenciando que as leis de terrorismo não podem ser usadas contra grupos, indivíduos, movimentos que não sejam grupos terroristas. A gente, inclusive, teve um exemplo do Chile, que alguns anos atrás utilizou a lei de terrorismo nacional para criminalizar os povos mapuches, e foi condenado pela Corte Interamericana. A Corte Interamericana disse que o Chile deveria revisar sua lei de terrorismo, e o Chile assim o fez, no sentido de que a Corte entendeu que a lei aprovada no Chile, usada contra os povos mapuches, era uma lei absolutamente genérica, vaga e imprecisa, que possibilitava o enquadramento de grupos que não eram, na sua essência, terroristas. Então, me parece que a gente precisa, de fato, fazer com que o Brasil esteja alinhado a essas tendências internacionais de revisão da lei de terrorismo, de aplicabilidade do princípio, da taxatividade, da legalidade, que seja uma lei absolutamente excepcional para situações excepcionais. Deputado Vitor Hugo, o nosso programa está caminhando para o final. Eu queria trazer mais um ponto em relação à questão da organização em torno desse sistema, né? A sua proposta prevê a criação de uma série de órgãos. Uma autoridade nacional contra-terrorista, um comando conjunto de operações especiais, um grupo nacional de operações especiais. A minha pergunta é, não corre o risco de, diante de tantos órgãos, acabar havendo uma bateção de cabeça? E aí, a criação de tantos órgãos em um momento que se fala tanto em reforma administrativa, em enxugar o Estado e otimizar as práticas? Bom, em primeiro lugar, o projeto de lei não cria órgão algum, nem poderia, porque é de iniciativa parlamentar. Ele apenas diz que o regulamento, que é um decreto, poderá fazê-lo e em caso de acionamento de uma das estruturas. E essa estrutura que vai congregar órgãos já pré-existentes vai ser acionada de novo, no caso do acionamento da estrutura contra-terrorista, numa situação excepcional, que são situações de constitucionalidade excepcionalíssimas, na verdade,
de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, que no Brasil quase nunca, na realidade, nós tivemos, isso sendo, acho que de 88 para cá, estado de defesa e estado de sítio nunca, intervenção federal muito poucas vezes. Então, assim, a ideia de nós criarmos esse sistema nacional contra-terrorista, nesse contexto, inclusive, prevendo a instituição de uma das três situações, é restringir bastante o uso dessa legislação somente para os casos extremamente necessários, até para se contrapor aos argumentos que foram apresentados aqui de maneira muito coerente, em relação à preocupação de se aplicar a todo momento contra qualquer ameaça a uma política pública ou uma decisão governamental, ainda que pacífica. E essa não é, repito, a ideia. Só para também não rebater, mas contra-argumentar em relação a alguns aspectos. O órgão de controle externo da atividade contra-terrorista que a gente busca criar se inspirou naquele órgão de controle externo da atividade de inteligência, a qual o deputado Pellegrino se referiu, que foi criado pela lei que estabeleceu o Sistema Brasileiro de Inteligência. O SISBIN. O SISBIN. Então, e por ser um órgão de controle do Executivo, com medidas, por exemplo, capacidade de sustar ato, de apresentar, só podem ser compostos por parlamentares para que tenha essa efetividade. Senão, para esse órgão, talvez não seja a melhor forma, até constitucional, de agregar cidadãos ou mesmo autoridades que não têm essa atribuição constitucional, para que a gente tenha a capacidade de fazer isso, se o colegiado julgar como sendo o caso. Né? Em relação também, estou acabando, ao Patriot Act. Eu já tinha feito referência a esse só que nós fizemos em lados diferentes. Eu fiz elogios e você fez críticas. É o parlamento, assim. Mas faz parte, isso aqui é normal. Eu só queria fazer uma ponderação de que esse Patriot Act foi editado 3 meses depois da destruição das Torres Gêmeas. E os Estados Unidos estavam, e como qualquer um de nós, qualquer país, eu imagino, e o Brasil muito mais, porque nós não estamos acostumados a algo dessa dimensão, né? As Torres Gêmeas simplesmente caíram, 2 aviões atingiram, mais de 3 mil pessoas morreram, ali era o símbolo da economia, da maior economia do mundo. Então, nós temos que compreender também que o parlamento norte-americano, assim como eu imagino que o nosso ficaria extremamente sensibilizado a um ataque que foi, assim, algo extremamente brutal, né? E que nós temos a oportunidade, que o próprio Dr. Carrijo falou da última vez naquela audiência pública, nós temos a oportunidade de ouro de fazer essa discussão sem que nada Cabeça fria. Exatamente, cabeça fria, sem que algo tão grave tenha acontecido. Com certeza. De maneira que as ponderações e tudo aquilo que for colocado nesse projeto de lei, quando ele for, se Deus quiser, aprovado, seja na medida certa para impedir que pessoas no Brasil morram. Deputado, para encerrar, o projeto já foi aprovado em qual comissão e tal? Ele já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, se encontra agora na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, já com o parecer apresentado pela aprovação, e nós temos um requerimento de urgência assinado pelos líderes e apresentado, e estamos trabalhando para que, depois de uma rodada com os partidos de oposição e também com os partidos que estão mais alinhados com o governo, a gente leve para o plenário e aprove. Deputado Vitor Hugo, muitíssimo grata por sua presença aqui no nosso debate. Desejo boa sorte para o encaminhamento, para as discussões do seu projeto. Deputado Nelson Pellegrino, PT da Bahia, muito obrigada também por sua participação. O deputado Vitor Hugo falou uma coisa muito importante. O Patriot Act foi aprovado depois do 11 de setembro, portanto, do calor, né, de uma reação muito forte nos Estados Unidos, que depois, inclusive, invadiu o Afeganistão e derrubou o governo talibã. Então, foi uma medida extrema, no momento extremo. Eu acho que a gente não pode ter essa lei como referência. É uma lei de exceção. O Patriot Act é uma lei de exceção. Ele rasga a Constituição americana, porque ele nega princípios que estão na Constituição americana e nas suas emendas. Entendeu? Eu acho que nada justifica determinados procedimentos. Eu acho que a gente sabe que o terrorismo é uma atividade extremamente complexa, da forma como ele atua, precisa de uma repressão à altura, precisa de inteligência, um bocado de coisa, o projeto prevê isso, mas acho que a gente não pode negar. Tem literaturas e literaturas, tem filmes que, inclusive, retratam esse extremo que as coisas chegaram e as consequências são muito graves. Camila Marques, da ONG Artigo 19, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no nosso debate. Delegado Alfredo Carrijo, especialista em contra-terrorismo, muito grata também por sua participação. Obrigado. Você de casa que nos acompanhou, se quiser continuar acompanhando o projeto
O número é um projeto de lei, PL, o número é 1595/2019, na página da Câmara no alto. Você coloca atividade legislativa, proposições legislativas, você é só marcar lá, colocar o seu e-mail que você recebe tudo o que acontecer em relação a esse projeto. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Na próxima semana nós vamos debater a criação de uma política de cuidados para as pessoas idosas. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá.